Até agora nós vimos como o sistema pode trocar calor com o meio, como que um gás pode sofrer ou realizar trabalho e como que ele armazena parte dessa energia. Mas como que essas três formas de energia se relacionam no estudo dos gases? A resposta está na primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vê agora. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo à nossa aula de física. Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica, uma importante lei no estudo dos gases. Antes de continuar, eu lembro que esse conteúdo faz parte da ementa do segundo ano do ensino médio e é muito comum em avaliações de física básica, onde a física básica aparece, como por exemplo o Enem ou o PISME. Se você quiser, você pode acompanhar o que eu estou falando acessando o material que está no link na descrição desse vídeo. Vamos à aula então. Muito bem, vamos lá então, vamos falar de primeira lei da termodinâmica, mas antes de falar da primeira lei da termodinâmica, vamos recapitular como que a gente mencionou as grandezas calor, trabalho e energia interna, que são os caras importantes aqui nessa parte do conteúdo. A primeira coisa que a gente lembra aqui é a definição de sistema. É um termo muito comum quando a gente está falando de estudo dos gases ou em física em geral, e é importante a gente lembrar o que é sistema aqui para nós. Sistema para nós é qualquer conjunto, é o conjunto de todos os corpos que serão foco de estudo da gente, tá? Então, tudo que for objeto de estudo está dentro do que a gente está delimitando como sistema, tá certo? Nesse exemplo aqui, então, você pode considerar como seu sistema a panela e tudo que tiver dentro dela, tá certo? E aí você vai estudar as interações do seu sistema com o exterior. Tudo aquilo para nós que não é sistema, a gente dá o nome de vizinhança, tá certo? Então, por exemplo, se a gente escolher que o nosso sistema é o que tem dentro da panela, a nossa vizinhança é tudo que não é aquilo que está ali dentro, tá certo? Então tudo que está aqui fora é a vizinhança do nosso sistema, tá? E aí a gente vai estudar as interações do sistema com sua vizinhança. O sistema vai trocar energia ou vai interagir com a sua vizinhança de duas formas essenciais. Ou ele vai trocar calor, ou ele vai realizar trabalho. Ou vai realizar, ou ele vai sofrer, ou ele vai realizar, ou ele vai sofrer trabalho da sua vizinhança. Então aqui a gente tem duas situações ilustrando cada um dos casos. A primeira situação é o lado de cá, né, onde a gente tem aqui uma peça, né? Isso aqui pode ser entendido como uma placa de vídeo de computador, né, uma GPU, tá? Se o seu sistema for a sua placa, uma forma de você entender que ela interage com a vizinhança é justamente trocando o calor com a vizinhança. Quando ela está em funcionamento por algum tempo, após um certo tempo de funcionamento, ela vai aquecer e ela vai liberar calor para a sua vizinhança. Então, a energia térmica que for produzida dentro da placa vai ser transportada para fora por meio dessas ventoinhas que tem aqui. Então, você vai ter uma interação do sistema com a sua vizinhança por meio de troca de calor. O calor que é produzido dentro da peça vai ser transportado para o lado de fora. Então a gente tem um fluxo de calor nesse exemplo de dentro para fora. O fluxo de calor pode acontecer no sentido contrário também. Imagina que você tem uma quantidade de água que você coloca em cima do fogão para poder, e acende o fogo, evidentemente, para poder ferver essa água. Nesse caso, o fluxo de calor é do meio externo, ou seja, da vizinhança, para dentro do seu sistema. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma interação onde há troca de calor. E como que pode haver uma interação através do trabalho? Aqui a gente tem uma situação, imagina que você tem um êmbolo, tá certo? Aqui você tem um gás confinado, num recipiente fechado de paredes rígidas. Nesse exemplo aqui, você tem vapor de água aqui dentro. Esse recipiente tem todas as paredes rígidas, porém possui um êmbolo móvel, ou seja, a tampa desse recipiente é uma tampa que pode se movimentar. Se você aquecer esse gás aqui suficientemente, ele pode se expandir. E ele vai se expandir empurrando essa tampa aqui para fora. Eventualmente, ele pode, inclusive, mover essa tampa de uma determinada distância. E esse gás aumentar de volume, empurrando essa tampa aqui, nesse sentido. E quando o gás exerce uma força empurrando essa tampa, aqui a gente tem um gás realizando trabalho. Isso pode acontecer no sentido do gás expandir, quando você aquece o gás, mas pode acontecer também no sentido inverso, quando o meio externo, quando um agente externo empurra isso aqui para dentro e diminui o volume do gás. A gente tem exatamente o efeito inverso. O gás, ao invés de realizar trabalho, o gás vai sofrer trabalho.
Então, de maneira geral, sabendo que o sistema troca energia com a sua vizinhança basicamente de duas formas, ou trocando calor, ou através da realização de trabalho, que pode ser realizado pelo gás ou sofrido pelo gás, então a gente tem as seguintes situações. Em termos de calor, em termos de troca de calor, essa troca de calor, o calor pode ser positivo. Quando que o calor vai ser positivo? Quando que ele vai ter sinal positivo para nós aqui? Toda vez que o seu sistema receber calor da sua vizinhança. Exemplo, água em cima do fogão com a chama acesa. Se o sistema for água, ele vai ter o calor que ele vai receber, vai ter sinal positivo, porque o sistema vai receber calor, a água vai receber calor da chama do fogão. Negativo, quando que o calor vai ser negativo? Sempre que o sistema ceder calor, ou seja, enviar calor para a sua vizinhança. Exemplo, aquela GPU em funcionamento, né, aquela placa de vídeo em funcionamento, que ela vai esquentar, o calor vai sair para o ambiente externo. E finalmente, pode acontecer situações em que não há trocas de calor, e o calor trocado vai ser, evidentemente, igual a zero. Tá? Depois nós vamos discutir esse caso aqui com um pouco mais de atenção. Tá? Mas por hora, basta a gente lembrar que o calor pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Em relação ao trabalho, o trabalho também pode ser positivo. Quando que o trabalho é positivo? Sempre que o gás se expande. Então, toda vez que o gás expande, ou seja, toda vez que o volume dele aumenta, ou seja, toda vez que o ΔV é maior do que zero, toda vez que o volume dele aumenta, o gás se expande. Então, o trabalho é positivo, ou seja, quem realiza trabalho é o gás. O gás realiza trabalho. O trabalho pode ser também negativo, que é justamente quando o gás vai contrair. Ou seja, o gás contrair quer dizer que o volume dele vai diminuir. O volume final vai ser menor do que o volume inicial. Então, nesse caso, a gente diz que o trabalho é negativo e o trabalho é sofrido pelo gás, ou a vizinhança realiza trabalho sobre o gás. E, finalmente, pode acontecer do gás não realizar trabalho. Quando que isso acontece? Toda vez que o volume permanece constante. Aqui eu vou até escrever uma palavra interessante, tá? Uma palavra extremamente importante para nós, que recomendo que você anote também nesse momento. Toda vez que o volume for constante, toda vez que o gás sofrer uma transformação do tipo isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, todas elas são sinônimas. Então fica muito atento, porque se estamos falando de trabalho e for uma transformação do tipo isocórica, a gente sabe que o volume é constante, e aqui isso quer dizer que o volume é constante, o ΔV é zero. Muito bem, também a gente já falou a respeito da energia interna, que de maneira direta significa a energia total existente no interior de um sistema, no nosso caso, uma amostra gasosa, tá? Então, energia interna é toda energia que está dentro do que a gente delimitou como um sistema. E essa energia interna, ela depende da temperatura da amostra de gás que a gente está falando. Vimos que um gás pode sofrer uma transformação, que significa sair de um estado inicial, uma condição de pressão, volume e temperaturas inicial, e sofrer uma alteração para um estado final, onde ele vai ter uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura. De maneira particular, nos interessa ver a temperatura aqui, ó, temperatura inicial e a temperatura final. Quando elas diferem, quando elas são distintas do estado inicial para o estado final, a gente tem uma variação de temperatura que implica numa variação da energia interna. Então, em resumo, o que é a variação da energia interna? A variação da energia interna é nada mais o quanto que a energia interna vai mudar desde o estado inicial do gás, estado inicial correspondente à temperatura 1, temperatura inicial, até o estado final do gás, temperatura essa, estado esse correspondente à temperatura 2, como a gente tem aqui, tá certo? E, já que a energia interna depende da temperatura, a variação da energia interna vai depender também da variação de temperatura. O que significa isso, então? Significa que quando o gás aquece, ou seja, toda vez que o gás aumenta a temperatura, a energia interna também aumenta. Toda vez que o gás resfria, ou seja, toda vez que a temperatura do gás diminui, a energia interna também diminui. E quando o gás não altera sua temperatura, ou seja, sua temperatura permanece a mesma, a energia interna também permanece a mesma.
Muito bem, feita essa recapitulação do calor do trabalho e da energia interna, agora nós vamos misturar esses três conceitos em uma única lei, que é a primeira lei da termodinâmica, e ela é extremamente importante no estudo dos gases. Primeiro eu vou tentar te passar a ideia e depois a gente escreve a equação para ela. Mas a ideia é basicamente o seguinte: a gente pode até entender a primeira lei da termodinâmica como uma espécie de afirmação do princípio de conservação de energia, que é basicamente o seguinte: a energia não é criada nem destruída, ela simplesmente vai ser transformada. Tá? Então imagina a seguinte situação: imagina que eu tenho um sistema aqui, que pode ser uma amostra de gás confinado dentro de um recipiente qualquer, tá certo? E para esse sistema, eu forneço uma certa quantidade de calor. Eu estou fornecendo calor para esse sistema. O que pode acontecer com esse sistema? Bom, esse sistema pode absorver uma parte desse calor para ele, através do aquecimento. Uma consequência desse fornecimento de energia para ele é que ele aumente sua temperatura. E se ele aumenta sua temperatura, sua energia interna vai aumentar. Só que parte da energia que eu forneci para ele também pode ser suficiente para fazer com que ele sofra uma expansão. E sofrendo essa expansão, ele pode ser capaz de empurrar as paredes do recipiente onde ele está confinado. Ou seja, isso quer dizer que, fornecendo energia suficiente, ainda pode sobrar uma parte dessa energia e ser convertida em trabalho através da expansão do gás. Então, em resumo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: suponha que eu forneça 1000 joules de energia através de calor, aquecimento. Estou esquentando o meu sistema, estou esquentando minha amostra gasosa. Desse total de 1000 joules, o que eu estou dizendo é que uma parte dessa energia pode ser que seja utilizada para o aquecimento da minha amostra gasosa. Mas ainda pode ter uma outra parcela que vai ser suficiente para expandir esse gás e fazer com que esse gás realize trabalho. Então observa como que eu tenho as três grandezas, as três formas de interação aqui do sistema com a sua vizinhança. Eu tenho troca de calor com a vizinhança, eu tenho parte da energia que vai ser retida pelo gás através da sua energia interna, e eu tenho parte da energia em forma de trabalho, o gás realizando o trabalho através de uma expansão. Então essa que é a ideia da primeira lei da termodinâmica. Então a gente pode dizer o seguinte: aqui é o momento extremamente importante que você faz uma anotação no seu caderno. Se você ainda não fez, faça uma anotação como essa, uma anotação parecida. O calor trocado por um sistema com sua vizinhança se relaciona com o trabalho sofrido ou realizado e sua variação de energia interna de acordo com a seguinte expressão. Aqui vem a primeira lei da termodinâmica. A energia trocada, o calor trocado, vai ser igual à variação da energia interna somado com o trabalho realizado. Essa é a expressão matemática que resume a primeira lei da termodinâmica. É essa daqui. Que você pode observar que eu tentei fazer um esqueminha aqui, né, um desenho, uma ilustração que relaciona justamente esses caras. Ou seja, esse Q que aparece aqui, de toda a energia que você está fornecendo para o seu gás, tá certo? Ela vai ser parte armazenada pelo gás em forma de energia interna e parte pode ser devolvida em forma de trabalho, ok? Então, só reforçando aqui, quais são os termos da primeira lei da termodinâmica? Primeiro, calor trocado, está aqui, calor trocado com a vizinhança, se relaciona com quem? Com o trabalho, que pode ser sofrido ou realizado pelo gás, já que o trabalho pode ser positivo ou negativo, como vimos. Então está aqui esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o trabalho. E temos também a variação, isso aqui é muito importante, tá? Não é a energia interna, e sim com a variação da energia interna, com o quanto que ela se modifica, o quanto que ela aumenta ou diminui. Variação de energia interna. Então a primeira lei da termodinâmica está aqui. Calor pode ser escrito como a soma da variação da energia interna com o trabalho realizado pelo gás. Vamos agora resolver alguns exemplos utilizando a primeira lei da termodinâmica. Exemplo 1. Diz assim: um gás ideal, lembrando que estamos sempre trabalhando com gases ideais, né? Que é aquele modelo, né, que a gente utiliza, não é um gás real, mas é uma boa aproximação para a gente fazer o cálculo do que acontece na realidade. Um gás ideal recebe 800 joules de energia do meio externo, então ele está recebendo de uma fonte externa
800 joules de energia. Seu volume aumenta, isso aqui é uma informação muito importante, seu volume aumenta, e sua energia interna passa de 7.000 para 7.500 joules. Então, relendo o enunciado e dando nome aos bois, né? Dizendo aqui, quem é quem? Um gás ideal recebe 800 joules de energia do meio externo. Ele poderia ter sido mais explícito nesse enunciado, mas pelo contexto, a gente consegue entender que essa energia que ele recebeu do meio externo é um calor que ele recebeu do meio externo. Então, se é calor recebido, a gente sabe que esse calor vai ter um sinal positivo. Seu volume aumenta, então ele vai expandir. Se ele vai expandir, a gente já tem que associar com a realização de trabalho, né? Lembra que se o gás está aumentando de volume, ele pode empurrar as paredes do recipiente onde ele está, assim realizando o trabalho. E a sua energia interna, que é esse cara que está aqui, vai sair de 7.000 e vai pular para 7.500. Então veja que aqui, ó, daqui a gente consegue tirar um ΔU. Daqui a gente consegue tirar um ΔU, certo? Muito bem, vamos lá. Letra A, calcule a variação da energia interna do gás. Opa, beleza, vamos calcular o ΔU. Como que a gente faz isso? O que é o ΔU? É a variação. Lembra, gente, variação é sempre final menos inicial. Se a variação da energia interna é a energia interna final menos a inicial. A energia interna final está aqui, 7.500 joules. A energia inicial está aqui, 7.000 joules também. Isso aqui vai dar 500 joules de variação de energia interna. Muito bem, letra B diz assim, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? E aí? Para saber como que a gente sabe que se a temperatura do gás aumentou ou diminuiu, sendo que ele não falou nada de temperatura aqui. Muito bem. Ele não falou nada de temperatura, mas tem um carinha aqui que depende diretamente da temperatura, que é a variação de energia interna. Ou seja, se a variação de energia interna aumentou, foi positiva, isso quer dizer que obrigatoriamente a variação de temperatura também foi positiva. Que é exatamente o caso que a gente tem aqui. A energia interna saiu de 7.000 e foi para 7.500, ou seja, a variação da energia interna foi exatamente de 500 joules, um valor positivo. Se a variação da energia interna foi positiva, isso quer dizer que a temperatura também variou positivamente. Em outras palavras, a temperatura aumentou. E aí, para você justificar, né, vamos formalizar aqui, né? Resposta, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Resposta, aumentou. Por quê? Porque a variação de energia interna também foi positiva, ou se você preferir, porque a energia interna do gás aumentou. E como a energia interna do gás depende da temperatura, se a energia interna aumenta, a temperatura aumentou também. Vamos para a letra C. Diz assim, o gás realizou o trabalho sobre o meio, agora a gente quer saber sobre o trabalho. O gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Calcule esse trabalho. Muito bem. Como que a gente responde essa questão? Como que a gente resolve isso sem saber mais informações? Bom, primeiro nós vamos pensar se o trabalho foi sofrido pelo gás ou realizado pelo gás. Como que a gente sabe isso? Olhando esse cara aqui, ó, olhando o volume. O que a gente viu na recapitulação que eu fiz no início da aula de hoje? A gente viu que o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. O trabalho vai depender de quem? O trabalho vai depender do que acontece com o volume. Se o volume aumenta, ou seja, se o ΔV é positivo, quer dizer que o trabalho também é positivo. E se o trabalho é positivo, quer dizer que o trabalho é realizado pelo gás. Nesse exemplo, ele está dizendo claramente que o volume aumenta. Então, se ele está dizendo que o volume aumenta, quer dizer que o trabalho é positivo, consequentemente tem que ser trabalho realizado pelo gás. Justificativa, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho é realizado pelo gás. Agora vamos para a segunda etapa, que é calcular o valor desse trabalho. Vamos lá. Bom, como que a gente pode calcular o trabalho realizado pelo gás?
Se você lembrar da parte que a gente falou de trabalho realizado por um gás, a gente lembra que o trabalho é igual, pode ser calculado multiplicando a pressão que o gás está submetido, multiplicado pela variação de volume. Só que aqui vão duas ressalvas. A primeira ressalva, talvez a mais importante, é isso aqui só pode ser utilizado se você tem certeza absoluta que a pressão é constante, porque se a pressão mudar, você não pode usar essa relação matemática aqui, tá certo? E a segunda informação, e a segunda coisa importante é, você só consegue calcular isso se evidentemente você conhecer essas informações de pressão e mudança de volume. Pelo enunciado, a gente não sabe nem valor de pressão, não sabe sequer se a pressão é constante e não sabe qual que é o volume inicial e qual que é o volume final para calcular a sua variação. A gente só sabe que o volume aumenta. Então, isso daqui não é uma solução para nós, não é uma saída viável para o nosso problema. Como que a gente pode calcular o trabalho, então, sem saber pressão, sem saber o tipo de transformação, sem saber a variação de volume? Aí que a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor trocado, de todo o calor que você fornece para um gás, parte ele armazena em forma de variação de energia interna e parte ele devolve em forma de realização de trabalho. Tá aqui, ó. É aqui que a gente vai usar esse cara. Por quê? Porque a gente sabe do enunciado que ele recebeu 800 joules de energia do meio externo em forma de calor. Então, ó, vou fazer uma divisória aqui, ó. Eu sei que o calor que esse gás recebeu foi 800 joules. Positivo, porque ele recebeu do meio externo, recebeu de sua vizinhança. Já calculamos na letra A que a variação da energia interna desse gás também foi de 500 joules, com sinal positivo. Afinal de contas, aumentou de 7.000 para 7.500. Resta-nos agora determinar quanto que é o trabalho. Quanto que vai valer o trabalho? Vamos substituir aqui, fazer a continha. Vai ficar 800. Provavelmente você já deve ter até enxergado de cabeça o resultado, né? Mas vamos lá. 800 é igual a 500 mais o trabalho. Então aqui eu vou pegar o 500 que está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Então fica 800 menos 500 é igual ao valor do trabalho. 800 menos 500 vai dar 300, então o trabalho, nesse caso, vai ser 300 joules. Nota que esse trabalho ele é positivo. No final das nossas contas, a gente viu que o trabalho tem sinal positivo, de fato, como a gente esperava. Por quê? Porque se o trabalho é positivo, quer dizer que o volume aumentou, quer dizer que o trabalho é realizado pelo gás. Então veja que nosso cálculo está condizente com a situação. Vamos para mais um exemplo.